tava pensando numa coisa hoje. Eu fiz um roteiro que nunca foi ao ar e eu pensei assim comigo, pô, por que que eu não pego e falo sobre isso, né? E do que a gente vai falar hoje? Vamos falar de pequenezas, de coisas pequenas. Não, não é essas coisas pequenas, seu tarado. A gente vai falar de K-Cars. K-Cars. E por que no Brasil temos carros com 1000 cilindradas cúbicas? Já parou pra pensar nisso? Por que a gente não tem carros menores do que isso? Depois da vinheta. Bem, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou explicar para quem não sabe sobre o assunto o que é um K-Car, né? Então, um K-Car, K sendo a categoria dele, é um carro de menos de 1000 cilindradas cúbicas, na verdade até menos do que 900 cilindradas cúbicas, se você colocar no geral, com o total foco sendo o máximo de economia, o desempenho razoável e o máximo, mas o máximo de aproveitamento de espaço. Não sei se vocês sabem, inclusive eu não tô com uma foto aqui agora, mas minha mãe teve um Daihatsu Kori, né? Existem marcas que são tradicionalmente feitas para K-Cars, sendo uma delas a própria Daihatsu, que é bem rara da gente encontrar aqui. Suzuki e Daihatsu são campeãs nessa categoria. Então, eram carros minúsculos de 800 cilindradas, 700 cilindradas, alguns casos 600 cilindradas. E isso não é só por uma questão de poluentes ou de espaço, digamos assim, do Japão. Isso tem uma questão cultural. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo do Honda S2000, mas resumindo bem, nos anos 70, o Japão passa por uma reconstrução e ali o- os políticos, digamos assim, resolvem passar uma lei que obrigaria todas as marcas a terem um carro de 3 tipos de categoria diferente. Kei, que seria categoria de carro para uso urbano, utilitário ou esportivo. A Honda, na época, foi para os esportivos, fez o S600, que é lendário. A Suzuki, se eu não me engano, fez um utilitário. E a Daihatsu fez um utilitário. Só que eram marcas, olha que louco, que no início, exceto a Daihatsu, tinham ênfase. A Daihatsu fazia triciclo, se eu não me engano, em fazer moto. Então, os primeiros carros do Japão tinham motor de moto. Então, o Daihatsu, por exemplo, da época, eh, era 2 tempos. Houve muito tempo de carrinhos tipo aqui a besta, né, utilitários, com motor 2 tempos, né, 4 cilindros, que numa moto era um canhão, num carrinho utilitário era triste. E isso foi uma cultura que foi acontecendo, por lá. Naturalmente essa cultura espalhou para a Ásia, especialmente para a Coreia. A Coreia também aderiu a esse tipo de coisa. Dessa forma que também se lançou o Daewoo, Matiz, o Daewoo, qual que é o nome daquele? Eu ia falar o Espero, mas não era o Espero. Enfim, esses Daewoos pequenos, né, e assim também que foi lançado o Kia Picanto.
né, sendo o primeiro da Coreia do Sul a ser 1.000 cilindradas. Tá bom, Ivan, qual que é o foco desse vídeo? Você já se perguntou por que no Brasil a gente não teve K-Car? Não é muito estranho pra você? Pois é. No Japão, como eu acabei de te falar, houve um tempo que só tinha moto, né? Como todo país miserável da Ásia, sempre tem aquele momento que só tem moto. Não só Ásia, mas Ásia Central, África. Quando eu acho muito interessante medir o índice de desenvolvimento humano de um país através das motos, né? Eu sei que ninguém nunca fez isso. Eu gostaria muito de fazer isso em algum momento. Graças a Deus eu tô bem longe da academia, isso aí me dá espaço pra criar esse tipo de coisa. Mas eu tenho a seguinte defesa, que quanto mais desigual um país, menor a litragem de veículos no geral e maior o número de motos, né? Se você pegar a Índia, por exemplo, a Índia aderiu ao downgrade de tamanho de motor. Eu digo, eu não falo nem que vai ser foda agora. Não é nem downsizing, é downgrade. Tipo, cara, a Índia teve por muito tempo o Suzuki Maruti, né? Que conforme o tempo foi diminuindo o motor, ele vem como 1.6, depois ele vira 1.3, depois ele vira 1.0, cada vez pior. O Palio existiu na Índia, né? O Palio começa sendo 1.616 e acaba 1.3 Fire. Então, esse lance do cálculo do motor, ele tem muito a ver com a economia do país. E no Brasil, não me pergunta por quê. Eu realmente, isso foi meu TCC, inclusive. Eu não consigo entender por que a decisão de se focar na litragem do carro, o que que isso tem a ver. Pra mim tinha que ser igual uma geladeira, uma televisão, por eficiência energética, né. Não sou só eu que falo isso, muita gente fala isso também. Mas, no Brasil, basicamente, a gente tem desde a eu gosto de colocar como início de tudo o Itamar Franco, desde o Itamar Franco, né, nos anos 90, a definição do cálculo do IPI através da cilindrada cúbica. Então, o IPI, que é um imposto do Brasil, né, o imposto sobre o produto industrializado, ele é medido para carros através da cilindrada cúbica desculpa, e combustível. Então, quando ele surge, ele foi um dos maiores motivos do Amaral Gurgel quebrar. Eu talvez esteja dando spoiler sobre temas que a gente falaria depois, mas foda-se. Quando o Amaral Gurgel fecha o pacto dele com os militares e cria o Gurgel BR-800, ele se inspira na técnica dos japoneses de carros pequenos, K-cars, com motores pequenos na época de moto, porque não havia uma tecnologia muito boa de motor. E ele entra num cálculo que não existe mais no IPI. Então, pensa assim, carro 2.0, gasolina, o IPI é 30. Carro 2.0, álcool, o IPI é 20. Carro 1.0, álcool, o IPI é 15. Aliás, é 10. Carro 1.0, gasolina, o IPI é 15. É mais ou menos essa lógica, não são esses valores, mas é só pra você sacar. Maiores do que 1.0, pô, é 35, tá ligado? É um exemplo, não é que seja isso, a gente tem que bater pra olhar na tabela, que faz anos que eu não vejo isso. Mas quando o Amaral Gurgel cria o BR-800, ele entra num cálculo do IPI que se chamava eh, triciclos ou motonetas. Era um termo assim, e o IPI era zerado. Então, ele não era tributado. Quando
nosso querido Collor, chega na presidência com a Zélia Cardoso do dia para noite. Ele elimina essa categoria e o BR-800 foi colocado com os carros 1000. E o que era o problema disso? Antes do Collor fazer essa mudança, um BR-800 era o carro mais barato do Brasil. Quando o Collor coloca o BR-800 junto, por exemplo, de um Corsa, era impossível competir. Então, por isso que o Gurgel quebrou, tá? Esse foi o início do fim do Gurgel. Para quem não sabe, essa é a história completa. E deixando o Gurgel de lado, quando vem o Itamar, ele é pressionado a fazer a classe média consumir mais. E aí ele cria o programa Carro Popular, né, que para zerar o IPI, só tinham duas formas. Ou você tinha um carro 1.0, ou você tinha um carro de até 1.600 cilindradas cúbicas refrigerado a ar. Entendeu? Por isso que o Itamar fechou aquele acordo com a Volks na época. Então, naquele momento, eu não consigo entender por quê. Não consigo entender por quê. Porra, o que tem a ver o carro ser 1000, tá bom? Ele também abaixou a alíquota das cilindradas acima. E aquilo abaixou mais ainda depois, na Dilma. Mas o Brasil se apegou a essa porra dessa cilindrada. Quando surge o Gol 2003 Flex, esse IPI melhora ainda mais nos carros a etanol. Antes não tinha distinção de combustível, né? Na época do Itamar. Passa a ter. E aí entra o Inovaralto. E o Inovaralto, ele foi um programa que visava industrializar o Brasil nessa parte automotiva e criar técnicos e afins. E ele mexia no IPI. O Inovaralto foi, tipo assim, o ápice dessa alíquota, dessa brincadeira do IPI, né, por litragem. Então, na época do Inovaralto, a gente teve Meriva 1.4, a gente teve Corsa Wagon 1.016, a gente teve Paraty 1.0. Cara, só bosta. Só bosta. Por conta do Inovaralto. O Brasil... Cara, eu sinceramente eu não sei dizer por que que o Brasil se apegou tanto à questão da cilindrada cúbica. Não sei se por uma imperícia técnica, tá? Mas dizem que assim, o Brasil, a parte legislativa, tinha como certa visão que os carros fossem 1000 por questão de consumo. Isso de fato acontecia? Pergunta pra alguém que tem uma Meriva 1.4 se ela gasta igual um carro 1.4. Pergunta pra um cara que, sei lá, tem um Gol 1016. Se ele gasta igual um Gol 1016. Mas o fato é que, assim, o Brasil tem essa bizarrice e não é exclusivo do Brasil, como vocês já sabem. É uma coisa também presente no Japão. Mas ainda assim eu não consigo entender, assim como você,
O porquê deles se apegarem a isso, tá ligado? Eu realmente não consigo entender. Eu não consegue entrar na minha cabeça. Hum, no Japão até a gente entende, mas no Brasil a gente não consegue entender muito bem isso. E por que que a gente não tem K-Cars? Bem, a gente não tem K-Cars porque, como eu já falei pra vocês, a gente não teve uma cultura que começou com moto e depois foi pra carro. Então, um motor menor aqui, cara, querendo ou não, a gente não tem carro no Brasil há muito tempo. Não era visto como era na Ásia. Aqui, porra, quanto tempo a gente teve andando os caixeiros viajantes, andando com motor V8 flathead. Meu avô teve caminhão Opel, motor 5 litros, 6 litros. Então, assim, é diferente. É diferente, né? E é um país com proporções, cara, continentais. Então, porra, você pegar um Daihatsu Avantaso, tá ligado? Andar no Japão, cara, 9 horas você cruza o país inteiro. Anda 9 horas aqui no Brasil. 9 horas você chega em Juiz de Fora, sabe? Então, assim, é muito diferente. Eu não consigo ver como no Brasil, até o carro 1000, hein? É uma coisa boa. Eu não consigo ver. Eu acho que o brasileiro tinha que ter aderido ao diesel, assim como o italiano, o português. Mas enfim, aí é uma opinião minha. Um carro aqui 800 cilindradas, a gente tentou ter. A gente tentou ter os Daihatsu, como eu já falei, a Kia tentou, mas nunca foi pra frente. Porque, cara, é um país com dimensões continentais, cara. Não tem como, não tem como, não é realista você imaginar que, porra, o brasileiro dos anos 90 ia aceitar ter, sei lá, um Maruti da vida, um Suzuki Maruti, cara, o Atus Prime foi um carro que também veio com essa ideia de CK, já veio com motor maior pra cá e não foi aceito. Então, eu não acho que seja só um problema da própria montadora falar assim: "Puta, não vejo vantagem de fazer menos do que 1000 cilindradas". Eu acho também que é uma questão de visão do brasileiro, né. Eh, o brasileiro, querendo ou não, ainda tem um preconceito com o 1000, ele ainda tem. E não tem muito como mudar isso tão cedo, especialmente por conta da questão do motor alto. Imagine 800 cilindradas. E sendo bem sincero, país nenhum da América Latina aderiu tão bem aos K-Cars. Talvez o Chile, mas olhe lá. K-Car, ele é uma coisa muito específica. Tem K-Cars hoje em dia que andam tanto quanto um carro 2.0. Tem, claro que tem, mas eles não são baratos. Eh, esperar que isso vire uma tendência no Brasil, eu acho que teria que ter um problema de emissão muito mais sério do que a gente já tem, para incentivar os caras a diminuir mais ainda o motor. E mesmo assim, eu tenho minhas dúvidas se seria igual lá fora. Então, uma outra prova disso é, cara, vai na Austrália. Os K-Cars, eles não são comuns. Se você for na Tailândia, a galera prefere ter um triciclo em Bangkok do que ter um Daihatsu. Então, existe um motivo, né? Existe um motivo que a gente não vê. Eu sinceramente eu gosto pra caralho de K-Car, eu acho do caralho. Mas eu entendo porque o brasileiro médio não curte tanto. Eles preferem SUV, enfim. É isso. Eu não. Eu vou deixar algumas coisas pra falar depois, mas eu acho que foi um tema legal da gente abordar hoje. Tá bom? Tamo juntos, meus lindos. Um beijo pra vocês. Uma
excelentíssima noite. Não esqueça de deixar seu like aí e comentar. Tamo junto.